as receitas de pães é mais comum do que você imagina. Você pode estar pensando assim, nossa, mas gente, será que só eu não consigo fazer os meus pães ficarem bons? Será que só os meus pães ficam secos, duros, com gosto ruim de farinha de arroz, um gosto residual? Não. É mais comum do que você imagina ter esse tipo de resultado. Por todos esses motivos que eu falei, principalmente pela falta de conhecimento técnico e pelo uso incorreto dos ingredientes dentro de uma receita, ou seja, receita desequilibrada. 2 pilares, a receita e você. Eventualmente, você vai errar. Sim, você vai errar. Eu erro, minhas alunas erram. Por quê? Porque a gente erra, é humano. Mas esse errar é eventualmente, não é toda a receita. Quando você erra toda a receita é porque tem algum problema. Quando você não consegue acertar as suas receitas de jeito nenhum, tem algum problema, seja na receita, seja na sua falta de conhecimento técnico. E você, só você pode resolver isso. Você precisa entender que fazer esse tipo de preparo é um passo a passo. Realmente, não é você pegar, não é o passo a passo de replicar a receita, não. É um passo a passo desde o entendimento da base dessas receitas até a execução e o pós-cocção desse preparo. Então, é um passo a passo sim, mas tem que ser seguido. Não dá para você pular etapa. Eu já vi muita gente falando assim, ah não, eu vou pegar essa goma xantana da receita do pão e vou tirar, não vou usar a goma xantana. Mas você não tem conhecimento técnico para fazer essa retirada. Dá para retirar? Dá, só que você tem que reequilibrar toda a sua receita. Não é simplesmente ir lá e tirar. Para incluir um ingrediente, você precisa saber o que esse ingrediente vai fazer na receita para você colocar. Substituir do mesmo jeito. Então você precisa entender que é um processo. Porque só assim você vai, aos poucos, conseguindo identificar os erros que estão ocorrendo nas suas receitas e corrigi-los. Esse é a melhor coisa, porque você para de jogar ingrediente fora, de desperdiçar o seu tempo que já é curto, né? Então, foque nisso. Foque nesse entendimento. Quando eu comecei a desenvolver a minha receita de pão francês, que, gente, é sensacional, é melhor do que o pão francês de padaria, tá? Quando eu comecei a desenvolver essa receita, os meus primeiros resultados foram horríveis. Não precisei jogar fora, porque dava para comer ainda. Foi muito, né? Tem alguns anos já. Mas ficavam horríveis, secos, duros, baixinhos. Nossa, parecia uma sola de sapato, como diz uma aluna minha. Sabe quantas receitas eu fiz, quantas modificações eu fiz nessa receita do pão francês para que ela ficasse perfeita para mim? Macia, fofinha, com a casquinha fina, crocante, com expansão de forno. Sabe quantas receitas eu fiz? Quantas modificações? 15 receitas. Modificando uma coisa por vez, 15 vezes. Quando eu defini que essa seria a minha receita, depois da 15ª, eu testei mais algumas para realmente comprovar de que aquela combinação e aquele jeito de fazer me daria o mesmo resultado todas as vezes. Padronização. Não desista. É assim mesmo, é um processo, a gente tem que respeitar isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o jeito de levar esse caminho. Mas você não pode parar, você não pode desistir, você não tem opção, tem? Você vai comprar pro resto da sua vida? Você vai comer coisa ruim pro resto da sua vida? Não. Você vai aprender a fazer e vai aprender a fazer tudo que você tem vontade, tudo que você gosta, de maneira simples, muito divertida, muito gratificante. Você vai receber elogios da sua família, dos seus amigos. Você vai se sentir feliz e capaz, porque você é capaz. Talvez você não esteja se sentindo assim nesse momento por estar errando as receitas, mas você é capaz. O que você está fazendo agora é um degrau, passando por um degrau para chegar ao seu resultado. E o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, eu espero que vocês estejam entendendo, é que quando você tem um obstáculo, você precisa conhecer o seu inimigo, né? Precisa conhecer o seu obstáculo para ir lá e contornar. Eu estou tentando te dar um atalho aqui, te mostrando algumas coisas que você precisa conhecer e que é incrível quando você conhece,
para poder alcançar o seu resultado, o resultado que você queira consumir, de pão, de bolo, de biscoito, de sobremesa, tudo isso. Todos vocês são capazes. Eu sei disso porque eu comecei do absoluto zero. Muitas alunas minhas também começaram do absoluto zero. Tem aluna minha, gente, que errava bolo de caixinha com glúten. Sabe aquele bolo de caixinha que tem no mercado para comprar que é com glúten? Tenho alunas que erravam esse bolo. Falta de conhecimento técnico. Muitas delas tinham essa falta. Eu tinha. E quando a gente vai entendendo, quando a gente vai conhecendo, a gente vai gostando, e os nossos resultados só melhoram. Uma coisa que nós todas temos em comum, eu e minhas alunas, é que todas seguimos o mesmo método. O meu método que eu desenvolvi durante todos esses anos e que funciona, porque funciona para mim e funcionou para elas. Funciona para elas, né?